Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bom agora, bom tudo, bom eterno, eu sei lá mais esse negócio de tempo, eu sempre falo isso, que eu tô meio pirobado com esse negócio de tempo, com esse negócio de horário, para mim tudo é agora, tudo é eterno, que a gente não acaba nunca. Enfim, bem-vindo aqui a esse Hangout. Tá com tempo que a gente não faz uns vídeos, mas o assunto, como sempre, é bem interessante para quem quer algo interessante e de conteúdo. Sejam todos bem-vindos a esse canal e vou fazer aqui o meu merchan, antes que meu mais do que especial convidado venha aqui dizer boa noite aqui para vocês. Meu parceiro de trabalho, clica aqui, dá curtir, compartilha, se inscreve e manda aí para os seus amigos, para a sua família todinha aí, esses assuntos aqui que a gente vai conversar aqui, eu e o nosso querido Ivan. Com vocês, Ivan. Obrigado pelo querido. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Wellington. Pois então, qual é o nosso assunto de hoje, Ivan? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Parece que ninguém sabe, está descrito aqui. Fala aí. Tu é um deus, Wellington. Nós, né? E a pessoa que está ouvindo a gente também é? Também. Vós sois deuses. Todo mundo é? Vós sois deuses. Esse é o nosso assunto, né? Vós sois deuses, meus queridos. E é um assunto, assim, é mais filosófico mesmo, né? E acredito que com essa questão da física quântica, que ainda está bem engatinhando, ainda estamos, assim, né, tateando nesse assunto, e é como os textos falam, quando a gente vê algo de física quântica, dessa parte de ciência quântica, sempre diz que a pessoa disser que entende da ciência quântica é porque realmente ela não entende nada, porque realmente é uma coisa que está iniciando e vai nesse assunto, nessa linha também da energia e tudo mais, né? Mas eu quero iniciar, ou você quer iniciar? Pode iniciar, eu dou a palavra. Pronto. Para você. Eu vou iniciar aqui para mim, né? Eu não sei se é pro Ivan, porque a gente nem organizou esse negócio, quem ia iniciar, quem que ia falar o que aqui. Algumas pessoas falam, né, principalmente nesses tempos aí de descobertas, de como as coisas estão todo mundo vindo à tona, que a história dele não foi muito bem a que nos foi contada. Que a vida dele não foi realmente aquela. Mas o importante para mim é que a presença dele, para mim, aqui, encarnado nesse planeta Terra, foi não, é uma realidade e que ele nunca nos deixou, que para mim é Jesus, né? O nosso irmão maior, eu não vejo mais ele como um mestre, né? Antigamente eu até via como mestre, porque tinha aquela concepção assim de um degrau, né? Degrau evolutivo assim e tal. Mas hoje eu não consigo mais. Quando a gente começa a pesquisar um pouco sobre a expansão da consciência, deixa de ter uma visão linear de progressão. Então eu vejo mais ele como um irmão mais velho, um irmão querido, um irmão que nos ama a todos aqui, né? E que também passou por todos os processos que nós estamos passando aqui agora, né? Cada um da sua forma, ele também passou da forma dele. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, se ele morreu na cruz, se não morreu, que idade morreu, se casou, se teve filho, blá, blá, blá.
Não, eu quero iniciar por ele, por quê? Porque ele disse para a gente, né? Pelo menos eu acredito nisso. Pode ser que não tenha sido verdade, mas se não foi verdade, se foi algo inventado, então foi uma invenção feliz, né? Mas eu acredito que ele falou, e o principal da mensagem dele, o conteúdo principal da mensagem dele ficou e vai ressoar nos corações dos homens durante todo o eterno. Então, quando ele fala assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao meu Pai. Falou também, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Falou também, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, assim, o que Jesus já vinha nos dizendo sobre nossos potenciais, somente nesses nossos tempos, é que a ciência humana começa a começar a compreender com essas descobertas, né, da ciência quântica, da física quântica. Então, o poder que nós temos dentro do nosso coração, do pensamento, da força da nossa mente, da nossa fé, da nossa crença, de transformar realmente toda a nossa realidade, a tudo que nos cerca, com as nossas emanações energéticas, com essas, porque quem estuda essa questão da espiritualidade sabe que nós somos energias, que nós temos vários corpos, que nós emanamos energia, vibrações, né? Então a física quântica está tá engatinhando, né? E está nos ajudando a entender melhor isso, né? Que não existem milagres, existem uma ciência cósmica universal que a gente ainda não entendeu direito, mas estamos tentando compreender, e claro que ela se fundamenta em suas teorias e experiências, como toda ciência, né? De uma forma mais profunda e na tentativa de tentar melhor explicar essas coisas mais básicas para que a gente entenda, né? Então eu dei uma boa introdução aí, acrescenta aí, Ivan. Com relação a Jesus, tem muitas divergências. Algumas pessoas falam, como o Ayrton falou, que a vida dele talvez não tenha sido exatamente da forma que nos é contada, que algumas outras pessoas falam que nem sequer foi crucificado, mas o que importa e que ressoa em mim é a palavra, né? E eu particularmente, Ivan, eu sinto que a palavra de Jesus é algo que não morreu nunca, que é uma coisa incrível. E ele já dizia: vós sois deuses. Inclusive, ele quase foi apedrejado pelos judeus, né, que acharam isso uma heresia. Mas, desde aquela época, já essa questão, vós sois deuses. Quer continuar, Wellington? Isso, e assim como ele e outros que vieram depois, né, que o novo, né, a nova informação, quando ela desfaz paradigmas, né, quando tenta retirar da mesmice a, a cegueira coletiva, tentar trazer um pouco de luz para a coletividade, geralmente a primeira reação é como se fosse de uma autodefesa, né? E o instinto de agressividade ainda predomina, né, nas pessoas durante tantos milênios aí fora. Mas, além de Jesus, vieram outros, né? Mas por que a gente, eu quis introduzir com
com Jesus, que como o Ivan colocou, porque ele ainda está conosco e ele fez coisas, ações ditas como milagres, multiplicou pão, peixe, curou cegos, aleijados, leprosos, enfim, e fez coisas extraordinárias. Se a história dele, se a vida dele foi contada 100% real, ou metade, ou sei lá como, mas a mensagem ficou, né? E a mensagem dele de amor, de paz, de uma vida verdadeira, que não é essa que a gente está aqui, o conteúdo disso tudo é que é a joia, né? Que é o que fica aí, que é o que nos vivifica, que é essa mensagem dele. Então, a partir disso é que a gente poderia entender melhor como é que ele fez todas essas coisas. Como foi que ele mudou a água por vinho? Como foi que ele pôde curar doenças? Como pode ter feito isso? Será que ele mentiu quando disse que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais? Eu não creio, né? Sinceramente, eu tenho certeza que não. Então, a partir desse momento, a gente começa a refletir estamos começando a como é que eu posso falar? A subir um pouco a ponta das verdades, né? Entender um pouco melhor. Então, o que é a matéria? Senão, o seu básico mesmo é energia. O que é que nós somos? O que é que o nosso corpo é? É tudo feito de energia. O que a gente for retrocedendo, né? Nós somos órgãos, que é células, que são moléculas, que são átomos, que são prótons, nêutrons, elétrons, e vai para o quarks, e vai para o bóson de Higgs, que vai para o vácuo quântico, que vai energia, enfim, nós vamos regredindo, e toda vida que uma parte dessa baixa a sua frequência, indo do bóson de Higgs para o quarks, baixa um pouco a frequência para se materializar um pouco. Do quarks por prótons, nêutrons, elétrons, baixa um pouco a frequência para se materializar um pouco, e assim sucessivamente, até baixando a frequência para poder ter toda essa construção desses nossos órgãos e desse nosso corpo. Mas a centelha divina que habita esse corpo, que dá vida a ele, que é o Espírito imortal, essa ainda não tem uma explicação do que seja realmente. Nós não temos, pelo menos eu ainda não sei o segredo de como se faz um espírito, né, Ivan? Voltando um pouquinho no assunto de Jesus, existe uma grande, não sei se poderia colocar como confusão, mas divergência. Tem religiões que tratam Jesus como uma personificação de Deus na Terra. Algumas religiões, como os próprios judeus, o tratam como um profeta. Era um homem, mas, na verdade, um profeta, como algumas religiões muçulmanas tratam Jesus como profeta. Para a Igreja Católica, ele seria Deus, né? Faria parte da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Espírito, né? Santo, o Filho, tudo uma coisa só. Eu, Ivan, penso que Jesus, na verdade, é um espírito, um irmão, né? Que já tinha um elevado grau de expansão de consciência e que esteve aqui para nos ajudar, para nos guiar e, de alguma forma, como o próprio Wellington falou, ainda continua através de suas palavras. Não sei, como falei anteriormente, se a história dele foi exatamente como nos foi passado, contado, mas o que importa são as mensagens, as palavras que foram deixadas e que perduram
por séculos. Mas, voltando a essa parte de matéria que o Wellington estava falando, a gente confunde muito o que somos nós. A gente tem sentidos físicos, né? E esses sentidos são o que nos guiam nessa dimensão que nós vivemos. O olfato, a visão. Então, tudo que nós é palpável, a gente tem como base esses sentidos. E, porém, também, como o Wellington estava falando, na verdade, tem um texto que o Wellington estava comentando, que é do Raoni Duarte. Ele fala sobre o que seria Deus, a concepção dele. E eu achei muito interessante, porque isso ressoa muito com aquilo que eu já pensava, creio que o Wellington também, sobre Deus ser tudo. E ele vai falando sobre o que é a matéria, como o Wellington está falando. Matéria, na verdade, é uma energia, é uma frequência, é uma onda que nos é tangível e palpável aos nossos sentidos físicos. Nós estamos inseridos em uma dimensão onde esses sentidos, essas ondas são captadas por esses sentidos, de maneira que isso nos torne essa matéria perceptível. Mas dentro disso tudo poderia existir outras dimensões, outras realidades, né, que não é visível, que não é perceptível aos nossos sentidos. Não é isso, Wellington? Então, assim, a matéria, ela, dependendo da frequência, da vibração, ela é desde uma cadeira, uma geladeira, um carro, umas estrelas, galáxias, enfim, né? Então, depende muito. Nós estamos inseridos num laboratório infinito, que é o cosmos, que é o universo. E na nossa faixa vibratória aqui terrena, existem irmãos nossos que conhecem, são mestres em manipular essas energias. E para isso, eles conhecem muito bem e podem utilizar para vários objetivos, não somente para o bem, mas também para o outro lado. Então, isso não tem nada de milagre, né? É algo plenamente explicável, mas que algumas pessoas têm mais facilidade de compreender, de aceitar, e outras não. É uma coisa muito natural isso, não tem nada demais nisso. A gente dá uma pesquisada e existe um princípio chamado princípio da incerteza. O princípio da incerteza tem como autor Heisenberg. Esse princípio da incerteza, ele diz que nós nunca sabemos onde está exatamente a posição das coisas ou de um elétron, porque os elétrons, né, eles podem sair de um canto e aparecer em outro a qualquer momento, como se fosse um teletransporte. Então, a matéria, ela muda a qualquer momento, né? E ainda não se sabe o porquê disso. Nós sabemos também que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real de ficção, de uma imagem criada, né? Ele não sabe distinguir, olha, você está vendo um filme de terror, mas é uma ficção. O cérebro mesmo, o componente, o órgão, né, o cérebro em si, ele não diz se é uma ficção, ele simplesmente aceita ali como uma verdade aquilo, né? Então, quando a gente assiste um determinado filme, uma imagem qualquer, ele crê que aquilo realmente está acontecendo
E se for um filme de terror, ele fabrica, né, o cortisol, o hormônio do estresse, que diminui o sistema imunológico das pessoas, levando a vários distúrbios emocionais, de comportamento, doenças, inclusive doenças psicossomáticas. Mas aí é que está a questão. Então, se eu assisto um filme de terror e será que a minha reação vai ser a mesma tua, Ivan? Não sei. Talvez vai ficar com mais medo, porque eu não gosto de filme de terror. Pode ser, mas mesmo que fique com medo, mas será que o mesmo nível vai ser o mesmo grau em 100%? Não vai, porque as reações das pessoas variam, Com né? certeza não. Todos nós somos mundos independentes. Então, quando você já tem um autodomínio de si, né, até a quantidade desse cortisol diminui ao ponto de não ser mais fabricado. Você pode assistir o filme de terror que for, tem gente que não está nem aí, faz achar graça, né, dos filmes de terror, dos filmes de vampiro, de lobisomem, de Drácula, já tem milhares de filmes aí de Drácula. Assim também são as mensagens aí inseridas na internet, onde as pessoas até falam, olha, não assista isso, não veja televisão, não veja não sei o quê, não faça aquilo. Pô, todo mundo faz aquilo que quiser. Eu não fujo de nada disso. Eu já tenho consciência que a mídia, a televisão é manipuladora, né? Eu já tenho consciência de que existem ondas UHF, VHF, essas antenas de 4G, 5G, de telefonia celular também, a questão também do micro-ondas. A gente pesquisa e sabe sobre isso. Mas aí eu vou adentrar lá no mato e vou morar lá no mato para fugir disso tudo? Eu tenho que enfrentar isso tudo e eu tenho que trabalhar o meu interno, porque se eu vim aqui, eu vim para transmutar e mudar isso e não pedir para que as pessoas fujam de determinadas coisas. Agora, cada um, como diz o ditado, né? Cada um sabe onde o sapato lhe aperta. Olha, eu não estou preparado para determinadas situações, eu não estou preparado para saber que o problema das vacinas, eu não estou preparado para saber sobre o tráfico de pedofilia, o tráfico de órgãos, o tráfico de seres humanos, toda essa barbaridade do governo oculto, de satanismo, de vampirismo. Eu não estou preparado para isso. Então, você evite. Mas não é porque aquilo cause medo. É você que baixa a sua vibração ao ponto de você sentir o medo daquilo. Você sintoniza com aquela mensagem, com aquela informação. Quando você não sintoniza com aquilo, você não sabe nem o que é medo, né? Se assim fosse, o que seria então do nosso baixo astral aí, onde está havendo uma reforma, uma limpeza aí, né? Como está havendo aqui na nossa fisicalidade. Se não houvesse esses irmãos mais elevados com a coragem, com a determinação, vibrando numa frequência mais alta, será que eles iam, nesses antros mais obscuros, auxiliar, muitas vezes, líderes poderosos e têm conhecimento mesmo de magia negra, que conhece todo esse processo de manipulação de energia, será que eles iriam? Então, é preciso uma preparação realmente, é preciso ter uma estrutura interna e que isso a pessoa vai adquirindo. Mas cada um sabe o que lhe causa temor e aquilo. Então, não sou eu que vou dizer para as pessoas na internet: não veja televisão, não faça aquilo, não sintonize com aquilo. A pessoa que sabe aquilo que deve
chegar até ela. Ó, isso aqui eu estou preparado. Eu estou preparado para a pílula vermelha. Eu acho que está na hora da pílula vermelha e eu não vou deixar que dentro de mim o ódio adentre em mim. E isso também é você ser mestre de si mesmo. E eu acho que está bem nessa concepção também de você ter seu controle interno sobre os impactos que causam os fatos externos em nosso mundo, né, exterior, que causam no nosso interior. Senão a gente ia viver fugindo, né, a todo momento. A gente ia ficar com a cabeça debaixo da terra feito um avestruz, né, Ivan? A gente tem uma tendência muito forte de confundir o que somos nós, né? Como eu estava falando também lá antes, eu estava falando agora há pouco, essa dimensão que a gente está inserido, né? Essa dependência que nós temos dos sentidos físicos e o véu do esquecimento que nós temos das existências anteriores, faz com que a gente acabe pensando, tendo uma tendência a pensar que a realidade é só a que a gente vê, que a gente toca, né? E isso faz com que a gente acabe não procurando pensar em outras coisas que possam existir além, né? E acabamos criando barreiras, limitações, e essas limitações são mentais, porque criamos muros, né? E às vezes a gente acha que não é capaz de transpassar essas barreiras, esses muros que nós mesmos criamos, porque achamos que somos limitados demais, porque estamos inseridos dentro de uma dimensão, uma tridimensional, onde para viver uma experiência que nós estamos vivendo, cada um vive a sua experiência nesse momento, a gente precisa dessa dependência, desse estado sensorial que nós temos. Mas, na verdade, nós somos mais do que isso. Como o Hélio mesmo estava falando, nós somos, antes de ser isso, matéria, somos consciência. E é a consciência que interage com a matéria, e é a consciência é que vai determinar a realidade pela qual a gente vai vivenciar. Vamos atrair coisas, sob o nosso ponto de vista, boas ou ruins, conforme aquilo que a nossa consciência está materializando para a parte física tangível. Se estamos vibrando em ondas e frequências mais baixas, vamos acabar por sintonia, vivenciando, experimentando coisas de mesma ressonância, de frequência mais baixa. E assim, também do contrário. Então, nós estamos o tempo inteiro criando realidades, experiências pelas quais a gente está vivenciando e passando. Isso, então, o nosso cérebro, falando somente do cérebro, né, ele produz substâncias que afetam a nossa realidade, a realidade ao nosso redor, né? Isso já é bem sabido, né? Então, o mundo em que nós vivemos, nós também criamos esse mundo. Lembrando Jesus, né, novamente, ele diz que tudo é possível àquele que crê. Então, o que é crer? Crer é você focar seus pensamentos, sentimentos com total confiança que algo seja verdadeiramente e plenamente possível. Então, se isso acontece, essas modificações no nosso mundo exterior, né, e na nossa própria vida, acontece essas alterações quando uma só pessoa foca e crê. Imagine quando várias pessoas se reúnem com esse mesmo intento, né? Focando, orando, rezando, meditando, enfim. O que é que
não pode ocorrer. Pode muito bem ocorrer verdadeiros milagres, e ocorrem realmente. Então, quando essa energia, ou o que chamam de egrégora, que é o resultado de toda essa energia, né, que é os pensamentos, mais os sentimentos dessa coletividade, várias pessoas focadas no mesmo objetivo e mais ou menos numa mesma frequência, né? Então aí o impossível não existe, né? Deixa de ser impossível. Então, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, a mentalização, o pensamento, as emoções, o forte desejo afetam a propriedade da matéria. Então, a gente vê pela internet, acho que quem não viu vai ver aí, existe experiência de pessoas que passam dias passando palavras de amor para o arroz, palavras de raiva para o mesmo pote de arroz. Aí, quando passa alguns dias, o pote de arroz que aquele cientista transmitiu energias de amor, ele ainda estava um aspecto bem saudável. E com alguns outros, passou alguns dias, aquele mesmo outro pote de arroz que ele passou raiva, né, energia ruim, já estava assim mofado, já estava enegrecido, já estava com aspecto ruim. E, da mesma forma com a água, né? E lembrando que o nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Imagina o que a gente pode fazer com o nosso corpo, as doenças que a gente causa, ou mesmo o inverso, com a cura que a gente pode fazer com o nosso corpo, que a gente ainda não aprendeu. A gente não tem nem essa informação que a gente pode fazer isso, quanto mais aprender, né? Então, mentalizar o pensamento, as emoções, o forte desejo afeta sim a matéria. Isso mostra, vem nos dizendo a física quântica, ou seja, é a alquimia, né, dos estudiosos antigos, né? A transmutação da matéria, dependendo daqui do seu desejo e da sua frequência, né? Pode ser por lado da saúde, do bem, como pode ser por lado da doença, das coisas negativas, né? Então, essa transmutação da essência acontece da matéria. E o magnetismo, até onde a gente sabe, ele pode ser transferido, né? Essa energia do magnetismo através das mãos, como é a questão do passe, como também é através do reiki, né? Do contato físico. As fotos Kirlian já, já consegue visualizar essa energia que a gente emana, que a gente emite, não somente nós, mas todos os seres, né? As plantas também emitem essas vibrações, essa energia. Inclusive, quando uma planta ela é amputada, quando uma folha nós retiramos a folha, aquela energia da folha ainda permanece como se ela estivesse ali. Aos poucos ela vai se apagando. É como a gente também. É quando uma pessoa amputa a perna de um momento para outro, num acidente, qualquer coisa, ela ainda sente como se a perna ainda estivesse ali, ainda tem vontade de coçar a perna. É a energia da perna que ainda está ali, que está se desfragmentando, né? Então, isso tudo é uma realidade, né? Então, além de a gente transferir as nossas energias para as pessoas, a gente também pode transferir essa nossa energia, magnetizar objetos, alimentos, ambiente, né? É, não são os objetos que realizam muitas vezes esses milagres, né? Geralmente pessoas muito focadas, muito ainda apegadas às religiões, essas caixas de religião, acham que foi um determinado amuleto, um determinado objeto, enfim, que realizou tal cura, tal melhora. Mas é a vontade dela, é a energia dela, né? Então, é importante salientar que isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender, assim, da frequência da pessoa. Então, se eu tenho o meu coração, vamos supor,
Eu conheço o Ivan e eu tenho inveja da vida do Ivan. Vou emanando, olha, Ivan, você tem dinheiro, não tem, porque você é isso, porque você é lindo, eu não sou. Mas essa energia o Ivan só vai captar se ele estiver na mesma frequência minha. Porque se o Ivan sentir por mim amor, perdão, poxa, o Wellington, né? É um irmão querido, ainda está precisa da minha ajuda, ele pode até sentir alguma coisinha, mas ele não vai ser atingido tanto quanto se estivesse na energia assim, mais baixa, como está geralmente assim, as pessoas, né? A grande maioria da nossa sociedade. Né? Ivan? Então, essa coisa de energia, a energia ela não está parada, é tudo estático, é tudo transitório, está sempre se transmutando. Eu, Ivan, sou humano agora, estou humano agora, o Hector também está humano, mas nós somos muito mais, né, que isso. E essa coisa de limitação não existe. Tudo está mudando, está em constante processo de evolução. E a nossa consciência também. A nossa consciência, ela, à medida que nós vamos experimentando coisas novas através das nossas vivências, né? Seja encarnado aqui, principalmente encarnado, nós vamos aprendendo, vamos assimilando, vamos evoluindo, vamos expandindo a consciência. E isso faz com que a gente vá indo para uma nova etapa, um novo nível de estado de ser. E a ideia de separação é uma coisa que, no meu ver, é errada, não existe separação. Tudo está em perfeita harmonia e sincronicidade, tudo. Assim como as estrelas, quando a gente para para pensar estrela lá no céu, ela, na verdade, ela tem uma energia, tem uma força gravitacional que faz com que ela esteja entrelaçada com outras estrelas. Assim é tudo no universo. Nós somos dependentes uns dos outros, né? Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue evoluir sozinho. Todos nós somos irmãos e estamos de alguma forma, em algum nível, interligados uns com os outros. Então, por isso, é importante a gente entender que o que se faz para uma outra pessoa está fazendo, de certa forma, para si mesmo. E foi-se o tempo em que a gente, principalmente os médicos, um exemplo, tratavam a doença. Né? Hoje em dia, tem que tratar o doente, né? Como o Elton estava falando, é a consciência que faz o corpo ficar doente. É a consciência que faz a matéria se movimentar, faz tudo se transformar, faz essa energia se movimentar. Isso, e essa energia, nós podemos controlar essa energia, né? Porque nós temos, todos nós temos esse potencial energético em nós. E quanto mais a pessoa doa, mais ela recebe. Quanto mais a pessoa faz o bem, mais ela recebe. Quanto mais ela distribui, mais ela recebe. A fonte é inesgotável. Então, imagine você, voltando aqui ao corpo de água, o corpo é composto por 70% de água. Então, já pensou o que a gente está fazendo com o nosso corpo? Se nós podemos também magnetizar os móveis, os objetos, o ambiente, já pensou o que é que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos,
com as palavras que nós emitimos, com as ações que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, nós não somos vítimas de nada, nós nunca fomos vítimas de nada, né? Como você colocou, tudo que a gente emite, um dia, a qualquer momento, vai retornar para a gente. É da lei da causa e efeito, da ação e reação, não tem essa de vitimismo. Todos nós somos partículas de Deus, somos fractais do todo, centelhas divinas. E a cura de todas as doenças está dentro de todos nós. A felicidade está dentro de todos nós, né? Então nós podemos ser mestres, mas nós mesmos, ao mesmo tempo que somos estudantes, estamos ensinando, compartilhando e aprendendo, né? Então, microscopicamente, o Ivan já até colocou isso sobre esse contato físico, né? Que estamos todos conectados. Na verdade, não há nada realmente assim físico palpável. Tudo é energia, tudo é feito de energia, é vibração. E essa matéria que a gente pega aqui é uma energia mais condensada, né? De uma vibração, de uma frequência menos elevada. Então, nós vivemos em um universo cheio de vibrações, nossos corpos são constituídos por essas vibrações de energia que a gente emana constantemente. Planck, que é o pai aí da física quântica, ele já provou através da física quântica que estamos todos conectados, como o Ivan colocou, né? Através das vibrações, das ondas, que não é somente uns com os outros aqui nessa matéria, não. Mesmo no plano espiritual, nas outras dimensões, nas galáxias, no universo todo, é um emaranhado de energia, como uma imensa teia cósmica de vibração. E, por outro lado, os experimentos científicos dele demonstram que o nosso DNA muda com a nossa frequência. Quando a gente produz de acordo com os nossos sentimentos e as nossas emoções, a gente também tem esse poder de mudar o nosso DNA, com as nossas vibrações que a gente emana. Então, isso mostra uma nova maneira de poder de se conectar, né, e de criar. Então, essa energia poderosa que parece ser parece não, é uma rede perfeita que conecta a todos nós, a tudo ao mesmo tempo, e que nos influencia essencialmente nesta rede de criação através das nossas próprias vibrações, através da nossa vontade. Isso é que as pessoas precisam primeiro se informar, porque muitas não estão informadas disso, né, por causa do pão e circo, e aquelas que se informam realmente acreditar que isso realmente acontece, né? Então, as mais altas frequências de energias, elas são aquelas que produzem o quê? Amor. Amor, incondicional amor. E traz um impacto em tudo ao nosso redor. Então, quando um espírito vem, um ser, um extraterrestre, seja lá quem for, que tem muito amor no coração, esteja ele encarnado ou não, ele vai irradiando energia. Então, a presença dele no ambiente, para quem já sentiu, o ambiente fica de paz, fica de uma leveza, parece que a pessoa está assim entorpecida, é uma alegria, parece assim que está assim num estado de graça, né? Quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. Mas o oposto também, né? Quando um irmãozinho mais enfermo vem com a energia muito pesada, às vezes de ódio, de vingança, tudo é pesado, o medo toma conta quando a pessoa está em vigilante, geralmente nós estamos, o medo toma conta, o ambiente fica pesado, fica uma coisa horrível, tem gente que passa mal, não sabe explicar o porquê. Então, tudo isso são energias, vibrações que são emanadas por todos nós, não somente nós humanos encarnados, não, né? Então, nós possuímos muito mais poder do que imaginamos, ou seja, nós realmente somos deuses. E a gente sempre ouve falar desse poder que a gente tem, né?
mas essa informação nunca foi repassada realmente. Você não vê isso na mídia, na Globo, na Record, na Band, nem nada disso. Por quê? Porque quer a gente sob o controle. Porque se a gente for para o controle, né, para o local que realmente nós merecemos, né, aí eles perdem as rédeas do sistema, e então é bom manter a massa emburrecida. Então, existe até, com relação a relatos de que foi descoberto aí o manuscrito do Código de Isaías, do Mar Morto, em 1946, que fala sobre o poder, né, de você acreditar, não em pedir, mas você já acreditar que aquilo já está acontecendo. Então, é mandado uma mensagem, o coração emite uma mensagem para o cérebro, e o cérebro já manda ordens através dos mais variados, né, toxinas, enfim, para curar determinadas áreas, enfim. Então, todo esse poder está dentro de nós. Só que a humanidade ainda adormecida, né, através de tantas religiões, da moda, desse movimento, dessa nova religião, da nova era que está surgindo aí, né, coloca as mãos, o poder nas mãos de guru, do mestre, de outras pessoas, quando todos nós podemos realizar tudo que a gente está relatando aqui, né? Então, o poder de curar, por exemplo, o nosso próprio corpo e de outras pessoas, todos nós possuímos. O poder de ver espíritos, de ver extraterrestres, de sentir outras dimensões, todos nós possuímos. Basta a pessoa treinar, ir para dentro de si, né, se conectar consigo e com o todo. E isso não é papinho de religioso, nem nada disso, não. É ciência, é a física quântica unindo-se à espiritualidade para que possamos, para que juntos possa alavancar a humanidade a uma melhor condição, né, Ivan? Essa coisa de dogma religioso, essas crenças limitantes, essa ideia de separação, é o que faz com que a gente acabe acreditando que Deus seja uma coisa muito longe, uma coisa muito afastada da gente, que a gente não é digno, que a gente é inferior, né? Somos os pecadores, né? Muitas igrejas falam, né, nos colocam nessa condição de pecadores, né, indignos. Na verdade, eu creio e acredito que o Wellington também, todos nós somos merecedores de amor. Todos nós somos importantes para Deus, para o universo. Todos nós, como eu falei anteriormente, estamos conectados, interligados. Estamos, alguns, em uma posição diferente, em estado de evolução de consciência, outros estão com a consciência mais expandida, né? E isso não significa ser mais ou ser menos, ser superior ou inferior. É apenas um estado de ser, uma condição passageira, como eu falei anteriormente. Tudo está sempre mudando, se transmutando, e como tudo é consciência, tudo é onda, tudo é energia, tudo é vibração, tudo isso também muda. E nós estamos aqui, neste momento, para vivenciar uma determinada experiência que vai fazer com que a nossa consciência se expanda, para que nós possamos ir a outros níveis, outras frequências, outras realidades, né? A gente tem falado muito nos hangouts anteriores sobre transição planetária. O que é a transição planetária? É quando todos nós, uma grande parcela da humanidade, em conjunto com o planeta, vamos ascender a um estado vibracional
mais elevado, a uma frequência mais elevada. E é isso o que nós estamos neste momento fazendo neste mundo, fazendo parte deste processo. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte, né? Resgatar essa divindade interior que todos nós temos, né? Essa ligação que nós temos com Deus, com a fonte, seja lá como queira designar, e não se colocar numa posição de inferioridade, né? Nem superioridade. Saber que somos todos irmãos, estamos todos aí juntos, que não importa se você é rico, se é pobre, qual o seu status, isso é ilusão. Isso é uma ilusão da experiência material, da experiência tridimensional. E o que é importante, como o Elton acabou de falar anteriormente, é vibrarmos em amor. Amor por si mesmo, amor pelo próximo, amor pela natureza, amor pelo planeta. É isso que é importante. E essa questão da separação, né, religião, de se sentir inferior, a gente tem sido condicionado a isso, não é de hoje, né? Então é meio difícil para as pessoas se acharem livres. Poxa, eu não tenho nenhuma religião, eu não tenho nenhum padre, nenhum guru, nenhum mestre, nada, eu estou sozinho. Mas você já se basta, entendeu? Mas isso não significa também que você não esteja aprendendo com as outras pessoas. É uma troca constante, né? Eu aprendo com o Ivan aprende comigo, eu aprendo com você que está me ouvindo, e você aprende comigo, e você aprende já com outra pessoa, você já ensina, e assim a gente vai compartilhando e transferindo experiências e informações, né? Dando assim, controlando assim o nosso egozinho, porque a gente sempre quer ser os donos da verdade, né? Mas acho que a gente nunca pode colocar um ponto final em nada. A vida é eterna, o processo é eterno de aprendizado, então é sempre, no máximo, colocar um ponto e vírgula, porque tem mais coisas vindo sempre aí. Então, o que a gente está conversando hoje, daqui a pouco, daqui a um mês, quando eu falo daqui a pouco, pode ser daqui a uma encarnação ou duas, que é um piscar mesmo de olhos, a gente já tem uma concepção mais apurada do que a gente está falando aqui. Então, a gente está sempre aprendendo, estamos sempre vasculhando, melhorando, já é intrínseco nosso, do nosso ser mesmo, de todos nós aqui, de você que nos ouve, de melhorar, eu não digo nem evoluir, mas de se expandir, de procurar suas melhoras. E quem é que não gosta de amar, né? Quando eu falo amar, não é amar somente papai, mamãe, filhinho, marido. É amar mesmo, amar, sentir o bem no coração, fazer o bem para as pessoas, para a natureza, para os animais, para todo mundo, ser feliz, ter tudo. Por que não ter tudo? Não ter uma boa casa, não ter uma boa comida, não ter tudo, não faltar nada para ninguém, todo mundo ser feliz, sem excesso, sem egoísmo, sem orgulho, ou não estou dizendo viver num paraíso, mas pelo menos melhorar um pouco, de controlar um pouco mais esse ego, esse egoísmo, esse orgulho, e diminuindo, e controlando aquilo, administrando dentro de si isso, né? Mas para isso é preciso treino, é preciso aprendizado, e é isso que a gente está fazendo aqui. Mas me vem aqui um vídeo, né, do Greg Braden, que é bem conhecido também na internet, né, e que ele estuda há muitos anos sobre isso, e ele coloca que o coração aqui dentro de nós mesmos, o coração, ele é o mais forte gerador biológico de campos elétricos e de campos magnéticos no corpo humano. Ele tem a capacidade de gerar os mesmos campos dos quais as coisas do mundo são feitas. Então, na nossa física, que é na nossa ciência que a gente conhece hoje, que é a oficial, né, que é a verdadeira, né,
ela diz que nós podemos mudar a realidade quando mudamos o campo elétrico ou quando mudamos o campo magnético. Ela já diz isso. E há um termo na nossa física para isso, que se chama o efeito Stark e o efeito Zeeman, né? Que nos permite mudar o campo eletromagnético. Isso já é da nossa física oficial. Então, a física quântica vem o quê? Vem fortalecer mais isso, né? Então, quando nós temos um sentimento em nosso coração, estamos realmente criando ondas eletromagnéticas que mudam a qualidade dos átomos do nosso mundo, do nosso corpo, do nosso mundo ao nosso redor. Ou seja, nós estamos realmente, eu, Ivan, você, todo mundo que nos ouve, todo mundo está emanando energia e está mudando a qualidade dos átomos, da matéria, da fisicalidade constantemente. Então, quanto maior a vibração, maior o poder de mudança do nosso mundo. Então, pode interromper até mesmo o fluxo do tempo e espaço e reorganizar as coisas de tudo que esse mundo é feito. E assim a gente muda a nossa realidade. É realmente a transmutação da matéria, que não é nada miraculoso, é algo científico que a gente já fez vídeos falando também sobre isso. Então, nós devemos sentir as coisas não como se elas vão acontecer. A gente acredita que ela já está acontecendo. Porque se você quiser mudar o seu corpo ou o seu mundo, ao invés de você sentir que você não tem, sinta-se como se você já tivesse acontecido aquilo. Mas é preciso acreditar. E colocar, consubstanciar essa sua crença ao sentimento. Porque assim nós vamos estar literalmente fazendo, criar um modelo, um campo eletromagnético ao nosso redor que atrai isso. Isso também é falado na nossa física quântica, né? Então, a planta em nosso coração, em que o material quântico do universo ele congela em torno de nós essa realidade que a gente cria e nos dá essa realidade correspondente ao que a gente sente, as nossas vibrações, ao nosso campo quântico criado por nós. Então, é mais ou menos isso que o Greg Braden explica nos vídeos dele, e ele fala também no que o Ivan falou, que a gente é condicionado a se sentir separado do mundo, que ninguém é conectado, que é todo mundo coitadinho, o que é que eu posso fazer, eu vou pedir para Deus e vou esperar que aconteça. A gente se sente os coitados, que não tem poder nenhum, que não pode nada, quando todo mundo pode tudo. Então, esse é o perigo, quando as pessoas descobrirem que são deuses e que pode muito, né? E isso já é estudado por os povos antigos há milênios, há muitos milênios, e que eles encaixavam junto, para eles era uma coisa só, essa parte científica com a espiritualidade. Nós aqui perdemos isso, né? Ou de forma proposital, alguns que vieram por aqui, que fizeram com que a gente se separasse nessa divisão ciência e espiritualidade, nessa luta, nessa rivalidade, quando não deveria existir, porque tudo é uma coisa só, né? Então, existe realmente um campo inteligente de energia que permeia tudo, né? É um campo de energia que funciona como um campo de eletricidade, vamos supor assim, mas que não se pode ser medido. Nós pensávamos que os nossos pensamentos, que só bastava o pensamento para criar. E pelo pensamento a gente cria tudo, a nossa realidade. Mas os pensamentos são importantes, sim. Mas estudos informam que o nosso cérebro, para criar esses campos eletromagnéticos que eu acabei de falar, eles, só com os pensamentos, eles são fracos, né? Então é preciso de uma motivação motora. E o coração,
que é cerca de 100 vezes mais forte que o cérebro humano e cerca de 5.000 vezes mais forte magneticamente que o nosso cérebro. Quando você coloca, impulsiona o seu pensamento com o coração, com a emoção, isso dá um sentimento, né? Então, cria-se esse campo, um eletromagnético que afeta a realidade ao seu redor. E não é feito somente pelo pensamento, porque o pensamento, você pode ter foco, mas o pensamento é importante, mas é preciso a força motora do coração, que tem um campo eletromagnético muito mais poderoso do que o nosso cérebro. Com o nosso cérebro, nós criamos a imagem do que a gente gostaria de ter, de ver, de experimentar e tudo. Mas quando a gente coloca o sentimento da gratidão pelo que já está acontecendo, a gente dá o poder a esse pensamento. A gente, isso fica mais forte. E não tem tecnologia mais poderosa do que essa que a gente possui dentro da gente, né, conosco, né? Então, isso já acontece, né? Só que de forma mais fraca, porque as pessoas desconhecem sobre isso. Então, uma afirmação é um pensamento, mas é um pensamento vazio, a menos que a gente coloque um pouco dessa energia nisso, né? Estimulando os nossos centros de energia e com amor, imagine isso consubstanciado com a energia do amor que a pessoa tem. Então, pensamento com a emoção se une e nesse mágico e misterioso, precioso lugar, bem no centro aqui da gente, o nosso chakra, né, aqui do coração cardíaco. Então, é isso que os nossos ancestrais já falavam, que está tudo dentro da gente. É importante crer? Sim, é importante, mas quando a gente começa a criar os tipos de padrões no nosso corpo, no nosso coração, vai enviar, como eu falei, sinais para o nosso cérebro, dizendo, olha, cérebro, esse corpo está curado. Então o cérebro ele envia, né, inunda o corpo com a química que permite a cura desse corpo, né, e que isso é também cientificamente comprovado. E ainda bem que a gente está vendo algumas modificações, já está dando uma certa relevância o estudo da espiritualidade, a gente já vê disciplinas disso nas faculdades de medicina, não somente aqui no Brasil, mas principalmente, graças a Deus que já chegou aqui no Brasil, nas faculdades de medicina, mas também na Europa, nos Estados Unidos, cerca de 80% das faculdades já tem cadeira disso, de espiritualidade, né? Nós também vemos que o SUS incluiu terapias alternativas como tratamento, né? São várias, como eu destaquei aqui, tem algumas que eu desconheço, né? A Ayurveda, tem a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, medicina antropofósica, plantas medicinais, que é a fitoterapia, arte terapia, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, está bem difundido, né? A reflexoterapia, o reiki, a Shantala, terapia comunitária integrativa, o termalismo social, crenoterapia e o yoga. Isso tudo já estamos no SUS. Ou seja, já é um avanço, né, Ivan? Com certeza, sim. Acho que o convite atual é aprendermos a sermos mestres de nós mesmos. Parar de dar procuração a outros. Claro que, como a gente está falando, nós, de certa forma, dependemos uns dos outros no sentido de estarmos interligados, mas cada um é mestre de si mesmo. Não precisamos de um mestre
exterior, de alguém que diga aquilo que a gente precisa fazer, né? A gente tem uma divindade interior dentro da gente e a gente tem que aprender a ouvir essa voz interior, esse divino interior que nós temos para ter uma vida melhor, uma existência melhor, para que possamos ir transmutar, ir adiante, expandir consciência, ir para outras realidades, né? Seja na terceira dimensão, em quinta dimensão, outros mundos, outros planos, outras frequências. E aí... Interessante, né, Ivan, que, desculpa te interromper, mas nós, isso eu vou me incluir, apesar de eu já estar melhorando nisso, nós temos uma visão de dimensão assim, como se fosse uma coisa linear, né? Na verdade, eu penso que é uma coisa sobreposta à outra. Tudo está aqui no agora, tudo está aqui nesse momento, porque como tu mesmo falou sobre tempo, o tempo não existe, o tempo é aparentemente linear para nós, mas está tudo no aqui, no agora, está tudo sobreposto, né? Porque, como a gente estava falando antes, na verdade, existem várias realidades dentro da mesma realidade. A realidade que a gente vivencia hoje é aquela pela qual as nossas frequências de pensamento, nossas frequências da nossa consciência está direcionando ela. Por isso nós estamos aqui nesse momento, nesse mundo, né, nesse período, porque nós estamos dando enfoque, direcionando a nossa consciência com essas frequências que estão aí, que estão mudando, né, que era de alguma forma necessário para que a gente pudesse crescer e evoluir. Isso, e eu também, eu vi assim, né, quando eu estava muito engajado dentro da doutrina espírita, nos trabalhos espíritas, que eu lia muito, né, André Luiz, Nosso Lar, as colônias, enfim, eu ficava olhando assim para o céu, ficava imaginando as colônias espiritual, né, e tal, né, inclusive tem Nosso Lar São Sebastião, que fica também no Rio de Janeiro, várias colônias espirituais. Hoje eu tenho a concepção que essas colônias espirituais são cidades, para a gente tem essa concepção de que são fixas, mas eu não acho mais que são, acho até que são naves, e não são mais as mesmas, e eu tinha uma concepção também de que tudo isso que a gente fala aqui, eu acreditava que era somente nós encarnados, mas ultimamente, não porque eu tenha lido, eu não li isso em canto nenhum, mas é algo que eu não sei nem se eu estou certo ou errado nesse meu pensamento aqui. E se tem escrito em algum canto, eu não sei se tem, viu, pessoal? Estou dizendo isso aqui, é a coisa do meu achismo mesmo que veio aqui na minha cabeça. Às vezes acontecem essas coisas comigo, né? Essas coisas de doido mesmo. Que quando a gente fala em livre-arbítrio, quando a gente fala de emanar, da gente criar, que nós somos Deus e tudo, as pessoas sempre acham que é nós aqui encarnados, aqui, que é eu, você e Ivan, a gente aqui nessa veste física, aqui no dia a dia, no cotidiano. E acha que os ETs, ou os espíritos, ou os seres de outras dimensões tal, também não tem livre-arbítrio, também não tem a chuva. Desculpa. Então, não tem essa participação energética deles mesmo aqui, né? Então, existe a participação deles ativa no nosso planeta. E isso não significa que eles estão aqui, sei lá, ultrapassando o limite, não. Eles têm uma participação ativa na transformação desse planeta. E nem por isso eles
eles ultrapassam o limite. Completa aí, Ivan? Assim como existe seres, hierarquias que nos ajudam, como a gente tem falado nos outros hangouts, existem seres, entidades, pessoas que tentam, de alguma forma, que sabem do poder pessoal de cada um, fazer com que a gente fique preso, bitolado, o controle da mente. Muitos governos que fazem essa distração, futebol, a gente, de certa forma, vive uma certa dificuldade de tentar sair dessa condição de estar bitolada essa realidade. Voltou, Wellington? Voltei. Então, assim, nós estamos encerrando esse nosso hangout. Acho que é um assunto que dá muita coisa aí para falar, vários hangouts, vários vídeos, mas o conteúdo principal mesmo é isso que a gente queria dizer aqui para vocês, né? Espero que a gente possa ter contribuído com alguma coisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo as fontes, né, dessas informações para vocês, para quem quiser pesquisar um pouco mais. E se quiser mais contato com a gente está no grupo Ascensionados no Facebook, né, que administro lá esse grupo, mas é um grupo que é nosso e que a gente fala tudo sobre esses assuntos aí. E quem quiser comentar alguma coisa, participar desse nosso trabalho aqui, como a gente sempre convida, né? Quem quiser se sentir tocado, chamado para participar comigo, com o Ivan, desse trabalho aqui de pesquisa e de repassar essas informações, fica à vontade para entrar em contato conosco. E era isso, que a gente possa acreditar que a gente pode muito, né? Mas não é também assim subir degraus de uma vez, dar passo mais largo do que a gente pode. Cada um sabe de si, mas é preciso não estagnar, não parar, continuar, perseverar. Ninguém disse que seria fácil, mas se é fácil ou se é difícil, essa realidade é sua, é você quem cria a facilidade ou a dificuldade. Você não tem outras palavras para dizer a não ser que você cria aquilo que você merece. Então, a gente vive a vida que a gente merece viver. Não tem, o que eu estou passando de sofrimento, de doença, de financeiro. Injusto não é. Deus não é injusto, não é imperfeito e as leis dele muito menos, né? Então, vamos refletir, vamos repensar, vamos interiorizar, faça uma autoanálise mesmo, cada um de nós, né? Que todos nós possamos, não é esse papinho de religiosidade, que eu já estou fugindo da léguas, esse negócio de religiosidade, de se juntar em grupos para mantras, dança, sei lá o que mais, eu estou livre disso tudo e então, nós podemos muito, né? Então, que você acredite nisso, pesquise, né? E nós estamos aqui para ajudar no que a gente puder, né? Então, é esse o vídeo de hoje. Eu agora vou me despedindo de vocês, agradecendo a participação de todos vocês, se quiserem comentar também, e agradeço por verem o nosso vídeo aqui e compartilhar para quem vocês desejem para que a gente faz esse vídeo realmente é para compartilhar, para as pessoas verem. Eu não faço o vídeo somente para mim e para o Ivan, né? Então, se puder compartilhar aí para o povo aí, a gente agradece aí. Ivan? Obrigado a todos, obrigado, Edson. Então, eu acho que é isso, que a gente tem que procurar cultuar a nossa divindade interior. Nós somos deuses. Sim,
E que coisa, né? Nós somos deuses, sim. Você é um deus. Tchau, paz e luz.